de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Nesse mês de outubro que se passou, se completou 508 anos de história do movimento da Reforma Protestante. Naquele contexto, a Igreja Católica ela dominava a Europa Ocidental, mas muitos fiéis estavam incomodados com os desvios que ocorriam na Igreja. E um dos problemas mais graves era a simonia, que consistia na venda de cargos eclesiásticos, como de bispos e de padres, para aqueles que tivessem dinheiro, ao invés deles escolherem a pessoa pela sua fé ou pela sua vocação. Então, assim, os mais ricos, eles compravam posições dentro da igreja em busca de prestígio, em busca de poder e não de verdadeiramente servir a Deus. E todos nós sabemos e conhecemos a respeito da Reforma Protestante, mas talvez não fique muito claro para nós qual foi a importância disso, o que isso nos trouxe de valor, o que esse movimento agregou a nós. E é justamente isso que eu gostaria de falar essa noite, né? Então, esse era o contexto no qual a igreja estava vivendo, né? Muitos líderes religiosos viviam cercados de luxo, de riquezas e de conforto, enquanto isso as pessoas mais simples, mais humildes, viviam em extrema pobreza, né? Não tinham riquezas, não tinham nada, viviam em uma condição precária. E além dessas práticas de venda de cargos, era também realizada a venda das indulgências, que era uma espécie de documento a qual, através desse documento, as pessoas que adquiriam, eles prometiam que aquelas pessoas teriam o perdão dos seus pecados, que aquelas pessoas teriam a sua salvação garantida se eles possuíssem esse documento. E que também as almas que se encontravam no suposto purgatório também poderiam ser resgatadas através de dinheiro. E, além disso, também a Bíblia ela era restrita à população, à sociedade, ela era mantida em latim e era inacessível ao povo. O povo da época, muitos deles, em sua maioria, era analfabeto e não possuía a Bíblia em sua própria linguagem. E além dessas práticas haviam muitas outras que eram contrárias à palavra de Deus. E no século XVI, Deus vai levantar um homem chamado Martinho Lutero, que era professor de teologia em Wittenberg, na Alemanha, e ele ficou profundamente incomodado com essas práticas, com a venda do perdão. E com base nisso, ao ler ali os escritos de Paulo, principalmente as cartas de Romanos e Efésios, ele compreendeu que a salvação é um presente de Deus recebido pela fé. Não é algo que se adquire com dinheiro, ou com esforço humano, ou com obras. E em 31 de outubro de 1517, ele escreveu um documento com 95 teses. E essas 95 teses, elas questionavam os abusos cometidos pela igreja e dentre outras práticas, e foi fixado ali na porta da igreja de Wittenberg. E esse ato ele não tinha a intenção de fundar uma nova religião ou de provocar uma rebelião contra a igreja, mas sim de discutir pontos teológicos que estavam indo contra as escrituras e chamar a igreja a uma correção. No entanto, essa ideia de Martinho Lutero ela se espalhou rapidamente na época devido a uma invenção tecnológica que havia surgido, chamado de imprensa, e isso começou a se espalhar por toda a Europa, né? E Lutero ensinava que a autoridade máxima para o cristão não estava no Papa, não estava nas tradições da igreja, não estava nos homens, mas sim nas Escrituras. É as Escrituras quem determina como nós devemos crer, em quem nós devemos crer e como nós devemos viver. E
ao longo dos séculos, a igreja havia sido colocada às decisões papais, às tradições eclesiásticas criadas por homens. E qualquer tradição, qualquer prática religiosa que não esteja fundamentada e alicerçada nas Escrituras deve ser rejeitada. Então, é necessário que haja base bíblica, é necessário que haja fundamento bíblico. E com isso vai surgir um dos princípios desse movimento, dessa reforma, que é o sola scriptura, que é uma expressão em latim que significa somente as Escrituras. Então, nenhuma doutrina ou prática religiosa deve estar à parte, deve estar independente daquilo que as Escrituras diz. E isso se tornou um dos pilares da Reforma Protestante, que influenciou profundamente a fé das pessoas da época e que até hoje, influencia em nossos dias. E diante desses questionamentos que Lutero ele levanta contra a igreja, ele é convocado pelo imperador da época, o imperador Carlos V, e também pelos líderes da igreja, o alto clero, à Dieta de Worms, em 1521. E nessa dieta que eles convocaram, eles diziam para que Martinho Lutero revogasse as suas afirmações contra a igreja. Então, nesse dia, Lutero vai até essas pessoas e ele diz a seguinte frase: a minha consciência está cativa à palavra de Deus, não posso ir contra a minha consciência. E com essa declaração, Lutero vai reafirmar a obediência a Deus e a sua palavra, onde ela está acima de qualquer autoridade humana. E esse seu posicionamento vai marcar um divisor de águas, pois vai lançar as bases da liberdade de pensamento e da consciência, reconhecendo que cada pessoa tem o seu direito e responsabilidade de buscar a verdade através das Escrituras e agir segundo a sua fé. E mesmo que isso vá contra instituições poderosas, mesmo que isso vá contra governos, a nossa fé deve estar unicamente fundada e alicerçada nas Escrituras e não naquilo que as pessoas nos dizem sem fundamento com a palavra de Deus. E após ele não revogar as suas afirmações, ele vai ser excomungado da igreja e vai ser considerado como um criminoso. E com isso ele vai ter que se refugiar em alguns príncipes da época, vão ajudá-los com esse refúgio. E através desse movimento que se inicia, começa outros países, com outros reformadores, também a pregar contra essas heresias, como Eurico Zwinglio, como João Calvino, Jerônimo Savonarola e dentre muitos outros. E através de todo esse movimento eles vão estabelecer alguns princípios que são a base da nossa fé, que são a base do cristianismo, que são conhecidos como os 5 solas. Sola Scriptura, somente a Escritura; sola fide, somente a fé; sola gratia, somente a graça; solus Christus, somente Cristo; e soli Deo glória, somente a glória a Deus. Então, a Reforma Protestante, ela devolveu à igreja as suas origens, ao princípio na qual ela foi fundada, ao princípio no qual ela foi estabelecida, reafirmando que a fé cristã ela não se baseia em rituais, não se baseia em superstições, mas sim na palavra de Deus, onde Jesus Cristo é o centro. Ela devolveu e nos mostrou que há um único caminho só para Deus, que não é através de obras, que não é através de méritos humanos, mas sim através de Jesus Cristo, que é o único caminho, a verdade e a vida. É somente através dele que nós temos a capacidade de ser justificado, de sermos regenerados e transformados. Ele é o nosso único mediador entre Deus e nós. É somente através de Jesus Cristo, não é através de papas, não é através de homens, mas sim unicamente através de Jesus Cristo. E com tudo isso, com todo esse movimento, a Bíblia ela passou a ser traduzida para outros idiomas. A sociedade começou a ter acesso às Escrituras. E se hoje nós temos acesso à Bíblia em nossa língua, é por conta
de todo esse trabalho que foi feito, desses homens que Deus levantou. Então nós precisamos reconhecer isso que foi feito, para que a gente dê o devido valor às Escrituras e aquilo que Deus fez pela sua igreja em nosso favor. E também reconhecer que nós não somos capazes de nos auto-justificar, que nós não somos capazes de conquistar a salvação pelas nossas próprias obras. A Bíblia ela nos diz que até as nossas boas obras são como trapo de imundícia, que o coração do homem é mau, que ele é enganoso. Então, que a nossa fé ela venha estar firmada e fundamentada somente em Jesus Cristo, pois Ele é o único que pode nos dar a salvação e o perdão de nossos pecados. Amém?